Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um conceito muito importante para a psicoterapia breve, que é o conceito de foco. Tão importante que alguns autores consideram, inclusive, que seria mais adequado denominar a psicoterapia breve de psicoterapia focal. Porque a ideia do tempo é uma característica muito importante, né? Definir o número de sessões, né? O período das sessões, né? Os minutos que cada uma das sessões pode levar. Mas a ideia do foco conduzindo o processo também é essencial para esse tipo de psicoterapia. Para começar a nossa conversa, então, a gente vai trazer dois conceitos de autores que trabalham com o tema. Primeiro é da Vera Lindgruber, que apresenta o foco como material consciente ou inconsciente, que vai ser, então, trabalhado no processo terapêutico a partir de um planejamento. Então, as primeiras sessões, que podem ser até 4 sessões, nesse desdobramento de conhecer, de tentar desvendar qual que é o foco daquele paciente ou cliente. Nesse processo, então, ela aconselha que se usem mecanismos como a interpretação seletiva, para buscar pensar esses elementos que aparecem nesse discurso, que eles são mais recorrentes, evitar a atenção flutuante e colocar a atenção seletiva para ficar, ligada ou direcionada ao momento que aparece essa questão que é mais importante dentro desse processo terapêutico, e também a negligência seletiva, ou seja, eleger algumas coisas para não dar importância, para não discutir naquele momento, para não buscar, esse processo aí de análise desses elementos que não são parte desse foco neste momento. O Hector Fiorini, ele também traz um conceito de foco que é muito mais complexo e amplo, que passa pela análise dos sintomas, passa pela questão do próprio conflito, nuclear que apareceu e que geralmente traz esse paciente ou cliente para o processo terapêutico. Nessa dimensão, questões como as funções egóicas, os mecanismos de defesa são importantes para serem analisados. E dentro disso também, para o ajuste de foco, se faz essencial avaliar a relação terapêutica, entre o paciente, cliente e o terapeuta, e também as técnicas, o processo terapêutico em si que foi aí acordado. O Mauro Rosenberg, ele vai também trazer uma questão importante para essa ideia, colocando foco como uma espécie de acordo entre o paciente, cliente e terapeuta, do que seria importante trabalhar naquele momento, para ele é como se fosse uma forma do terapeuta dizer, olha, eu entendo, o que está te preocupando, o que está te desorganizando, o que está te causando sofrimento, e por isso, então, a gente vai trabalhar com isso, principalmente. Isso não significa que seja mais superficial, certo? Por quê? Porque a ideia, é que você trabalhe esse foco de uma maneira profunda. Vamos pensar na analogia de uma mesa de bilhar. Você dá uma tacada numa bola e essa bola, ela mobiliza e se relaciona com todas as outras, Ela vai trazer questões, ela vai mudar a configuração e o terapeuta tem que estar muito atento para fazer esse direcionamento, certo? Então, ele inclusive fala o seguinte, que a ideia principal da terapia breve não é a supressão dos sintomas, porque isso um tratamento farmacológico poderia tranquilamente resolver. A ideia principal para o Mauro Rosenberg da questão da terapia breve é levar, esse paciente, cliente, a um processo de autorreflexão, de fortalecimento do ego, e que vai modificar a relação desse paciente com ele mesmo e com o mundo. Então, não tem nada de superficial dentro desse objetivo. O foco seria uma espécie de condutor, um canalizador para trazer esses assuntos que são estruturais para esse paciente ou cliente à discussão. E é interessante também, que ao rebater a ideia de críticas ao foco, como uma conduta terapêutica de direcionamento, de interpretação, exagerada pela atenção seletiva, interpretação seletiva, por exemplo, os autores geralmente, rebatem essa crítica apontando que dentro desse processo terapêutico e do lugar saber, que um terapeuta geralmente ocupa no processo de terapia, muitas escolhas são feitas de forma velada,
Por exemplo, a frequência das sessões, a duração das sessões, aleatoriamente, né? Se convencionou que são 50 minutos. Então, você encaminha a sessão para que ela tenha essa duração realmente. Tudo isso é direcionamento. Só que na terapia breve, ao eleger um foco, ao eleger um condutor desse processo, isso fica muito mais evidente, mas não que não ocorra nas outras formas de terapia, certo? Então, essas foram as nossas discussões a respeito desse conceito tão importante. É uma discussão inicial, mas ela permite, né, pensar uma série de desdobramentos a partir da noção de foco. Obrigada pela atenção.